apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não sei. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.
Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Boa noite, graça e paz, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma Rede Roots. Eu me chamo André e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o desejo do meu coração é que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Mas nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Josué, no capítulo 2, versículos 8 ao 13. Livro de Josué, capítulo 2, versículos 8 ao 13. E diz assim a palavra: Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, e todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo lhes que lhe pertence. Livrem-nos da morte. Amém? O tema dessa mensagem é atitudes que mudam circunstâncias. E nós acabamos de ler versículos muito importantes. E eu quero compartilhar um pouco dessa história que ministrou no meu coração. Porque Josué, ele levanta 2 espiões para vigiar a terra prometida, para vigiar a cidade de Jericó. E Josué estava preparando para a conquista dessa terra. E acontece que durante esse percurso desses 2 espiões em fazer essa vistoria ou essa vigilância, eles foram descobertos. O rei de Jericó ficou sabendo que haviam 2 espiões naquele local. E esses espiões, eles se esconderam na casa de Raabe. E é dessa personagem que eu quero falar. Raabe era uma prostituta. E Raabe, ela tomou uma atitude que mudou a circunstância da vida dela. Porque Raabe, ela acolheu esses espiões e ela os protegeu. O rei mandou procurar os espiões em toda parte. A Bíblia fala, se você ler aqui a partir do capítulo 2, a Bíblia fala que o rei pediu que o povo procurasse esses espiões, no caso, os seus soldados. E Raabe escondeu esses espiões.
E é muito interessante porque essa passagem, ela retrata a história de alguém que queria mudar de vida, no caso Raabe. Porque veja bem, Raabe, ela se posicionou, ela ajudou aqueles homens, aqueles espiões. Mas ela também, em troca disso, ela pediu que a sua vida fosse poupada. Nós podemos aprender algumas coisas com Raabe nessa história, principalmente nesses versículos que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu aprendo com Raabe é que ela ouviu de pessoas sobre as maravilhas que Deus havia feito sobre o povo de Israel. Veja bem, lá no versículo 10, ela diz assim: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og. É interessante que essa mulher era prostituta, mas ela um dia ouviu falar das maravilhas do Senhor. As notícias de Deus, elas chegavam ao redor da terra, em todos os cantos. E essa mulher, ela ouviu sobre as maravilhas de Deus, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus sustentou o povo de Israel, como Deus deu a vitória ao povo de Israel sobre os egípcios. E essa mulher, ela recebeu aquilo no coração e ela compartilhou isso com aqueles espiões. Algo muito interessante que nós podemos aprender é que a palavra de Deus, ela é pregada nos quatro cantos desse mundo. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 17 que a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa mulher, ela ouviu acerca das maravilhas de que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E muitas vezes nós temos esse privilégio de ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem da salvação. E quantas pessoas às vezes não valorizam esse privilégio? Muitas pessoas em alguns países não podem ler essa palavra. Essa palavra muitas vezes ela é pregada escondido, porque essas pessoas não têm a liberdade de ouvir essa palavra. E nós, aqui no Brasil, nós temos esse privilégio de ouvir a palavra de Deus. E uma coisa interessante que Raabe, ela ouviu essa palavra, ela ouviu as maravilhas de Deus, e aquilo entrou no coração dela e mudou, e ela viu naquele cenário onde ela recebeu aqueles espiões uma oportunidade dela mudar de vida, salvar a sua casa, salvar a sua família. E se a gente analisar a vida de Raabe, Raabe era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. As prostitutas naquele tempo viviam à margem da sociedade. Não podiam casar, não tinha esperança de constituir uma família porque era prostituta. Também não tinha oportunidade de trabalhar, de ter um emprego digno. Eram pessoas que estavam à margem da sociedade, sem crédito. Mas ela viu naquela noite, naquele dia, a oportunidade de mudar de vida acolhendo aqueles espiões. E interessante que ela faz um pacto com esses espiões. Esses espiões de Israel então prometem poupar a vida dela, se caso eles voltassem ao povo de Israel, salvos e seguros.
E assim aconteceu, ela escondeu esses espiões e eles voltaram salvos e seguros. E o fato é que eles fizeram um acordo com ela. Eu te desafio a você ler esse capítulo 2, porque os espiões eles disseram assim: olha, você precisa colocar um pano vermelho, um lenço, uma toalha, para que nós possamos saber que você está em casa, você não sai de casa, porque quando nós tomarmos posse dessa terra e nós vermos esse pano vermelho, essa toalha, nós saberemos que você estará aqui e nós vamos poupar a tua vida. E assim Raabe fez. Raabe, ela ouviu sobre as maravilhas de Deus e ela deixou aquilo entrar no coração e ela quis mudar de vida. A segunda coisa que nós podemos aprender com Raabe é que depois que ela ouviu sobre as maravilhas, sobre o poder de Deus, ela também creu. Ela creu. E o segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra é que eu posso crer que não existe problemas que Deus não resolva. Veja bem, lá no versículo 9 de Josué 2, no versículo 9 que nós lemos, ela diz assim: eu lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Raabe faz essa declaração para os espiões. Raabe, ela creu primeiro do que esses espiões, porque ela liberou essa palavra. Ela disse: olha, eu sei que o Senhor já entregou essa terra para vocês, por isso eu estou os escondendo, por isso que eu quero que vocês poupem a minha vida, porque o Deus que vocês servem é um Deus poderoso. E isso é interessante porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:6 diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes, muitas pessoas que reconhecem o poder de Deus, sabem que Ele pode mudar a história, escrever novos capítulos. Muitas pessoas sabem que Ele pode restaurar, curar, perdoar. Mas muitas vezes, quando essas pessoas ou quando nós passamos por dificuldades, por adversidades, nós não conseguimos crer no poder desse mesmo Deus que nos cura, que nos perdoa, que nos restaura. Mas Raabe, ela creu, ela se posicionou. Ela viu ali uma oportunidade dela mudar a circunstância da vida dela. E ela não pensou duas vezes. Ela disse isso aos dois espiões israelitas. Ela disse que o Senhor já havia entregado aquela terra para o povo de Israel. Isso é interessante porque a fé natural, ela é muito diferente da fé sobrenatural. A fé natural é aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver. Mas a fé sobrenatural é algo muito além, é aquilo que eu não posso ver, aquilo que eu não posso tocar. E Raabe, naquele momento, ela expressou aquela fé. Creio eu que naquele momento o coração daqueles espiões se encheram de perseverança, de alegria. A palavra do Senhor não descreve, mas eu creio eu que o momento foi muito forte e que aqueles espiões, eles creram também, tomaram posse, tendo a convicção que aquela terra seria entregue para eles. E nós podemos aprender muito com isso, com essa fé de Raabe. Porque quantas vezes nós
estamos tristes, abatidos, enfrentando problemas, e nós não conseguimos exercer essa fé sobrenatural, exercer essa confiança, essa esperança no Deus que nós servimos, no Deus que nós estamos aliançados. Eu quero te dizer nessa noite, se talvez nesse tempo a sua fé tenha desfalecido, é tempo de você olhar para si mesmo, avaliar o teu coração e se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero crer verdadeiramente nas tuas promessas. Se eu quero crer verdadeiramente na tua palavra, na nossa aliança, Pai. Mas eu quero, Senhor, ter essa fé sobrenatural, crer que o Senhor vai me dar respostas em todo o tempo, seja na dificuldade, seja no momento em que eu não consiga ver, mas eu posso crer que o Senhor está no controle de tudo. Foi assim que Raabe fez. E muitas vezes nós não conseguimos ter essa ousadia, ter esse discernimento. A terceira coisa que eu aprendo com Raabe é que ela se posicionou. Nós precisamos nos posicionar. E o terceiro tópico é: se posicione, seja determinado no seu propósito. No versículo 13, Raabe se posicionou. Ela pediu que a vida dela e da família dela fosse poupada, porque ela estava ajudando aqueles espiões e porque também ela estava crendo no poder de Deus, ela estava crendo em quem era o Deus de Israel. Sabe, galera, muitas vezes nós não conseguimos resolver problemas, nós não conseguimos superar desafios, não conseguimos superar obstáculos, porque muitas vezes nós não nos posicionamos. Muitas vezes nós não somos determinados a ouvir a palavra de Deus, a crer nessa palavra e a se posicionar, a ser determinado naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Raabe, ela tinha um propósito que era salvar a sua família. Ela foi determinada, não desistiu daquilo que ela queria. E a pergunta que eu faço para você hoje é: e você tem perseverado naquilo que você tem buscado? Você tem procurado ouvir a voz de Deus nas suas decisões? Você tem de fato crido nas promessas de Deus para a tua vida? Você tem se posicionado ou você tem ficado chorando leite derramado? Como você tem encarado suas lutas e os seus problemas? Você tem buscado saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você também tem se posicionado como filho, como filha de Deus? Raabe, ela se posicionou. Raabe, ela ouviu, ela creu na palavra, ela creu em Deus. E ela teve uma atitude, essa atitude que foi salvá-la, como também salvar a sua família. E é interessante porque lá em Josué, no capítulo 6, o versículo 25, eu quero ler aqui para vocês. No momento em que o povo de Israel toma posse, em que as muralhas de Jericó caem. No versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Raabe só não viveu entre os israelitas, como também teve a vida restaurada, porque ela teve uma atitude que mudou a circunstância da sua vida, como também da família. Raabe, ela
se casou com Salmão e ela deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi. Ou seja, Raabe, ela participou da linhagem de Jesus. Uma mulher que era prostituta, sem perspectiva, sem esperança, à margem da sociedade. Mas ela tomou uma decisão, ela teve uma atitude que mudou o rumo da sua vida. E nós também somos assim. Nós estávamos perdidos. Muitos de nós estávamos perdidos, sem perspectiva, sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva de vida. E o Senhor nos amou. Ele continua nos amando. Ele entregou o Filho dele, único, para que eu e você pudesse ter uma vida eterna. Nós também fomos Raabe. Nós também estivemos no passado negro, mas Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, como fez com Raabe. Que nessa noite o Senhor possa ministrar no seu coração. E que se você nesse tempo não tem ouvido, não tem buscado o Senhor, talvez você que está me assistindo nessa hora, talvez você esteja desacreditado, sem sonho, sem perspectiva. Você não conhece esse Deus que Raabe conheceu. Esse Deus que eu estou te apresentando, um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos amou de uma maneira inexplicável, ao ponto de entregar o seu filho, o seu único filho, para morrer no nosso lugar. Esse mesmo Deus que mudou a vida de Raabe, esse mesmo Deus é o Deus que pode e vai mudar a sua vida. Basta que você creia, basta que você comece a ouvir essa palavra e deixar essa palavra entrar no coração. Assim como Raabe fez. Mas basta que você também se posicione, seja determinado, seja determinada para enfrentar as suas lutas, para enfrentar as suas dificuldades. Mas enfrentar crendo que Deus pode mudar a sua história. Eu quero orar com você nessa noite. E que o Senhor possa ministrar no seu coração, assim como Ele ministrou no meu coração acerca dessa história. O desejo do meu coração é que essa palavra ela possa germinar no teu coração e possa produzir frutos dignos de honra ao Senhor. Pai, eu quero orar nessa hora, Pai. Obrigado, Senhor, por essa rede, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela foi mais uma vez semeada, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que ela vai encontrar diversos corações, Pai, neste momento, Pai. Talvez jovens aflitos, sem esperança, pessoas desacreditadas, pessoas que não Te conhecem, Pai. Assim como Raabe não Te conhecia. Mas Raabe ouviu, Pai, falar das maravilhas do Senhor. Pai, então nessa hora, Pai, se tem alguém nesse momento que não Te conhece, mas está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, Pai. Pai, que essa palavra encontre esse coração. E que esse coração ele possa ser entregue a Ti, meu Pai. E que essa palavra possa também gerar uma fé no coração de cada pessoa, Pai, de cada jovem. Pai, que possa trazer esperança, alegria, o renovo. Pai, e que essa palavra também, Senhor, possa nos encorajar a mudar nossas atitudes, a sermos determinados em buscar
o Teu propósito para as nossas vidas. Assim eu oro, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada vida e que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, convencer, mudar, restaurar, trazer alegria, novos sonhos. Papai, novos sonhos, Senhor. Novas visões. Pai, que o Senhor possa trazer alegria, abrir os olhos espirituais, trazer esperança, trazer vida, Pai, trazer luz em meio às trevas. Então, papai, visita, Senhor. Visita essa pessoa, Pai. Visita essa pessoa, Senhor. Visita os aflitos. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Pai. E eu creio, Senhor, na Tua palavra. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela pode mudar destinos. Assim como ela está mudando nessa hora, Pai. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra ela pode mudar destinos, assim como mudou o destino de Raabe, que de prostituta ela foi honrada. O Senhor restaurou a vida dela. Ela teve uma família abençoada. E ela seguiu para participar da linhagem de Jesus. Pai, assim eu encerro, Senhor, te agradecendo por essa rede, por mais uma rede, Pai. E que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, Senhor, nessa rede, para essa juventude, Pai. E que através dessa rede, Senhor, muitos jovens, muitas pessoas possam ser impactados pelo poder da Tua palavra, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, galera. Que o Senhor te abençoe grandemente.